Olá pessoal, eu sou a Gabi do Tudo Certo e bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre como foi minha experiência com o regime remoto de aulas que a gente teve durante essa pandemia e que foi o regime praticamente do meu semestre inteiro nesse primeiro semestre de 2020. Primeiramente, antes de começar a dar qualquer opinião sobre o EAD, eu quero que vocês saibam que eu entendo tudo que tá acontecendo com a saúde mental de todo mundo durante essa pandemia. Eu sei que não tá fácil pra ninguém, mas eu estou falando no caso que a gente tá tendo no Brasil. O regime EAD está acontecendo, as faculdades resolveram não parar, então, já que a gente tem essa situação aqui, eu resolvi falar sobre essa situação e dar a minha opinião sobre essa situação e também contar a minha experiência sobre o que aconteceu. Se a gente vai parar, se é justo ou não, com a saúde mental de todo mundo afetada, a gente continuar as aulas, isso é um assunto para o outro vídeo. Aqui eu vou falar somente sobre a experiência do EAD, já que é isso que a gente teve aqui no Brasil. Bom, gente, se você não sabe, né, se você não teve esse regime remoto, você na verdade é privilegiado porque o Brasil está passando pela pandemia do coronavírus, que eu não vou falar o nome dele aqui, e aí a gente teve que abandonar as aulas e migrar para o regime remoto, né, o famoso EAD. E aí eu vou contar um pouco a minha experiência, o que eu achei, como funcionou na minha faculdade, que foi a PUC Minas. Em outras faculdades funcionaram de formas distintas, mas na PUC Minas funcionou dessa forma. Bom, primeiramente tenho que falar que as minhas aulas foram suspensas em meados de março, e inicialmente era por 15 dias, a gente sabia que ia ser muito mais do que 15 dias, eu só não esperava que ia ser tão extenso o período de suspensão de aulas, e aí a gente migrou pro EAD. As minhas aulas foram suspensas em março e a gente terminou o semestre com aulas EAD. Eu já estou de férias e todo o meu semestre a partir de março foi EAD. E como funcionaram as minhas aulas EAD? Bom, a gente teve aulas mesmo, teve algumas faculdades que suspenderam as aulas e não tiveram aulas, a gente teve aulas mesmo. Então as aulas funcionavam por videoconferência, alguns professores preferiam fazer videoconferência em todas as aulas, alguns professores preferiam gravar vídeos, alguns professores preferiam gravar áudios, como foi o caso do meu professor de empresarial. Então cada professor se ajeitou da forma que achava melhor para dar as aulas. A maioria das vezes as aulas aconteciam por videoconferência no horário que seria a aula presencial mesmo. Então, por exemplo, se eu tinha aula às 7 da manhã na segunda-feira de penal, a aula seria às 7 da manhã na segunda-feira de penal, por videoconferência. Diferente do que acontecia com algumas faculdades, a gente não tinha que deixar a webcam ligada e nem o microfone ligado, só o professor ia lá e falava. Muitos professores usavam os slides, uma professora minha até usou um quadrinho que eu achei muito fofo, então ela escrevia no quadrinho. E a gente tinha aula pela videoconferência, a gente não falava nada, a gente só escrevia quando a gente tinha alguma dúvida e o professor tirava a dúvida pra gente. E a gente fazia as nossas anotações em casa mesmo. A questão de trabalho, eu acho que foi a parte que mais funcionou, os trabalhos todos eram feitos online, alguns trabalhos eram feitos em forma de questionário, alguns trabalhos eram feitos de forma dissertativa, então você tinha que fazer o trabalho com capa e tudo mais e enviar o arquivo pro professor. Eu acho que foi a parte que mais funcionou e acho que inclusive, mesmo no regime presencial, a gente tinha que migrar mais para essa parte da internet em relação à entrega de trabalhos. É muito mais simples a gente fazer o trabalho, não ter que imprimir, fazer o trabalho no computador, não ter que imprimir, já enviar pro e-mail do professor. Acredito que seja mais fácil até pro professor corrigir. Enfim, essa parte de trabalho a gente não teve problema nenhum. E como a gente estava no ambiente do Canvas, que foi a plataforma que a gente utilizou para esse EAD, lá eles disponibilizam algumas formas de você fazer trabalhos tipo questionário. Então, alguns professores deixavam questionários também pra gente, que eram avaliados na hora. Era muito bom pra gente, porque a gente acertava as coisas, a gente já sabia o que a gente tinha acertado, a gente já sabia a nossa nota, e era muito bom. Eu acho que essa parte de trabalho foi a parte melhor, assim, em questão do EAD. E também, como o nosso semestre inteiro praticamente foi no EAD, a gente também teve provas online. E acho que essa foi a questão mais complicada, talvez. As provas eram feitas pelo Canvas também, e também tinham dissertativas e objetivas, dependia do professor, dependia de como ele quisesse aplicar a prova. Elas eram aplicadas no horário de aula também. E assim, tinha consulta, gente. Por quê? Porque você não tinha que ficar com a webcam ligada, nem nada. E eu senti que, é claro, os professores não tinham muito o que fazer em relação a isso, a coordenação, a PUC, nem nada, não tinha muito o que fazer em relação a isso, ia mais do aluno mesmo, mas eu senti que, por a gente saber que tinha consulta, a gente não se dedicava tanto, sabe? Eu falo por mim mesmo, falo que foi um erro meu, assim, acredito que a gente não se dedicava tanto.
Acho que a matéria que eu mais me dediquei foi processo civil, porque eu realmente gostei muito de estudar a matéria, mas mesmo assim eu tinha o meu material para consultar. Então eu creio que o meu aproveitamento teria sido melhor se fosse presencial. Acho que todo mundo concorda em relação a isso. Então eu acho que me atrapalhou um pouco dessa forma, não só me atrapalhou, atrapalhou qualquer pessoa, mas de qualquer forma, ok, né? Isso é uma coisa minha, não do próprio EAD. E assim, o que eu acho do EAD é que ele pode ser muito bom. A gente pode, inclusive, quando voltar para o sistema presencial, usar algumas coisas do EAD. Mas eu acredito que ele precisa ser muito mais bem elaborado. Porque aqui no Brasil a gente não tem essa mania, a gente não tem esse costume de usar as coisas digitais, porque, bom, a gente sabe de toda a desigualdade social, é muito complicado levar as coisas para o mundo digital quando não são todas as pessoas, não são todos os alunos que têm o acesso à internet de forma ampla. Então, a gente não tem muito esse costume, então é claro que foi uma adaptação, tanto do lado de cá, dos alunos, quanto dos professores. Eu sinto que eu tive um pouco mais de facilidade em relação ao EAD, por já ter feito cursinho pré-vestibular de forma online. Então, quando eu fiz o meu cursinho pré-vestibular, eu fiz o ProEnem, e ele era online, então todo dia eu tinha as aulas ao vivo e funcionava mais ou menos dessa forma mesmo que funcionou o EAD. Então eu sinto que eu tive um pouco mais de facilidade em relação a isso do que pessoas que nunca estudaram dessa forma. E é uma questão de adaptação, né? Eu sei que tem gente que não se adapta mesmo ao estudo EAD, isso é um problema, mas para as pessoas que se adaptam, que demoram um pouco, mas que conseguem se adaptar, eu acho que é um regime bom, só tem muitos defeitos e precisa ser reorganizado. E é isso que eu espero um pouco do próximo semestre, na verdade, porque aparentemente o próximo semestre vai ser em EAD. O MEC, se não me engano, já publicou que estão liberadas as aulas EADs até o final do ano. Então, o próximo semestre na PUC provavelmente vai ser EAD. Ainda estão falando sobre isso, estão querendo fazer as aulas práticas presenciais, os alunos não gostaram muito disso, enfim. Então, como eu não tenho nenhuma aula prática no próximo semestre, acredito que o meu próximo semestre também vai ser EAD. Eu espero mais organização por parte da faculdade em relação a isso, de fazer um negócio meio padronizado. Acho que se no sistema presencial tudo é meio padronizado, ou seja, o professor tem que ir lá dar aula, o professor tem que ir lá dar trabalho, o professor tem que ir lá e fazer algumas coisas, tem algumas regras, acho que tem que passar isso pro EAD também. Infelizmente, eu tive professores que a gente não conseguia ter contato com o professor, não tinha uma resposta, o professor não estava disponível pra gente, e isso acaba desanimando muito os alunos, sinceramente, gente. Porque a gente sente que a faculdade não tá do nosso lado, que a faculdade não tá disponível pra gente, pra tirar nossas dúvidas, pra fazer a gente aprender de verdade. Tive também professores que não deram uma aula sequer durante, bom, o regime EAD todo, e eu acho isso um pouco preocupante, porque apesar de a gente ter materiais pra estudar e tudo mais, principalmente no direito, quando você estuda várias doutrinas, cada aluno estuda uma doutrina, você pode chegar a ver várias vertentes diferentes e a gente não sabe exatamente o que o professor quer na prova. Então, acho essa uma situação complicada e acho que se o professor é professor e todos os outros estão dando aulas, ele tem a obrigação de dar aula pra gente, de dar aula pros alunos. Ninguém queria estar nessa situação que a gente tá hoje, de ter que fazer aulas EAD e tudo mais, mas acho que é necessário, então, né, acho que todo mundo devia ter que se adaptar, tanto os alunos quanto os professores também. No mais, eu tenho, assim, a maioria mesmo dos professores que se dedicaram muito nesse EAD, eu consegui ver, assim, o tanto que eles amam o que eles fazem mesmo. Eles faziam de tudo pra dar o melhor pra gente, tanto em aulas, quanto materiais, quanto em prova, tudo mesmo. Eu tenho só a agradecer, e esses professores, eles sabem quem eles são. Então eu tenho só a agradecer a esses professores, porque eu vi muito professor que nem estava muito familiarizado com a internet, fazendo de tudo para não deixar os seus alunos sem aula, fazendo de tudo para passar conhecimento para as pessoas. Acho que isso foi uma coisa muito bonita que o EAD proporcionou pra gente. Mas assim, essas questões que eu falei são questões que podem ser facilmente modificadas e melhoradas para que os alunos consigam aproveitar melhor o EAD e que os professores também consigam se adaptar melhor ao EAD. Eu acho que é tudo uma coisa de conversar. É claro que a gente não esperava isso, foi tudo uma surpresa pra gente, tanto pros alunos quanto pra faculdade, então a gente não pode exigir um negócio assim em uma semana que eles simplesmente resolvam tudo, mas eu espero muito isso no próximo semestre, que tenha mais organização e que as aulas sejam feitas de maneira séria mesmo, sabe? Não seja um negócio que tipo, vai passar, então deixa pra lá.
porque a gente esperava que fosse passar em um mês e a gente já tá quase 4 meses de quarentena. Quarentena, né? Eu tô de quarentena, mas os outros... Enfim, agora falando um pouquinho das coisas que eu quero melhorar um pouco em relação ao meu aprendizado com o EAD. Eu acho que como a gente tava num momento muito estressante, eu fiquei muito estressada durante esse EAD. Assim, estressada com a situação e tudo mais. Então, eu acredito que não levei tão a sério quanto eu queria. Levei a sério, levei mais a sério que muita gente que eu vi. Mas eu acredito que, pra mim, em relação a mim, eu queria ter levado mais a sério. Eu assisti muitas aulas, tipo, sentada na minha cama e tal, eu só acordava e assistia a aula e ia anotando. Mas eu quero mudar isso no próximo semestre. Eu quero acordar de manhã, me arrumar como se eu fosse pra faculdade mesmo, sentar na minha mesinha e assistir as aulas, fazer as anotações e levar isso a sério mesmo, porque apesar da gente estar numa situação muito complicada, o tempo tá passando e, bom, a PUC pelo menos não suspendeu as aulas. Então ela tá passando matéria e o tempo tá correndo, a minha faculdade está acontecendo. E eu não posso ficar esperando ou deixando pra depois o meu aprendizado. Então isso é uma coisa que eu quero melhorar e vou tentar melhorar no próximo semestre. De qualquer forma, todos nós sabemos que o EAD não foi mil maravilhas, teve muitos problemas, mas eu acredito que é uma coisa que pode melhorar totalmente. E espero que, já que a gente tem que ficar mais um tempo de quarentena, já que a gente tem que fazer o EAD mais uma vez, que ele seja melhor e que os alunos possam aproveitar melhor e aprender de verdade. Bom, gente, essa foi a minha experiência com o EAD. Eu não tenho muito o que falar, porque, bom, acho que a experiência de todo mundo foi mais ou menos igual. Me contem aqui embaixo como foi a experiência de vocês, como a faculdade, como a escola de vocês aplicou o EAD, se vocês tiveram ou não, se vocês tiveram férias antecipadas, se vocês tiveram as aulas suspensas, eu quero saber. E como vocês lidaram com tudo isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like no vídeo pra mostrar pro YouTube que você gosta do meu canal e dessa forma fazer com que ele indique meus vídeos pra vocês. E também não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito pra não perder nenhum vídeo que eu vá postar nas próximas semanas. Eu posto toda terça e sábado e na quinta-feira a gente tem a Quinta Literária, onde eu falo sobre livros. Então se você não quiser perder nenhum desses vídeos, não esquece de se inscrever. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo.